Vamos começar gravando que a gente vai falar de um assunto bem legal, que é um óleo que eu gosto muito, é um óleo da doTERRA, que foi desenvolvido pelos cientistas da doTERRA, um blend, um mix, na verdade. Hoje a gente vai falar sobre o Adaptive. Adaptive Adapta, eu amo, tá bom? Porque ele está na minha rotina, amiga. uso todos os dias. Mas é um óleo que, quando a coisa está pegando, é um óleo que eu tenho aqui na minha mesa para poder. Pronto. É um óleo que eu tenho para poder já sair usando antes que a coisa pegue fogo, tá bom? Ó, Lauda, lá também. O meu eu uso Rolon, meu Rolonzinho, tá bom? Eu gosto bastante também. E a gente vai entender como usar, por que usar, aonde colocar e como indicar para as pessoas, né? Indicar um óleo, se você tem uma pessoa está falando para você sobre um estresse, ansiedade, né? É um óleo que a gente não toma, tá bom? É um óleo que a gente só passa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. O nosso corpo, ele fala, né? Eu gosto bastante de trabalhar. Vamos lá. Aqui. Então, vamos. Ué, tiozinho. Vou pular alguns slides, não se preocupe que eu não vou falar demais, tá bom? Então, eu gosto de ver essas câmerazinhas abertas, que a gente pode ver o sorriso de cada um. Não importa se estiver de pijama, se estiver cansado, se estiver estressado, pode abrir, que é uma energia que vocês dão e que vocês recebem também. Então, o que que tem no Adaptive, tá bom? Bom, antes de começar, eu vou falar depois, então. O Adaptive tem laranja, limão, lavanda, copaíba, spearmint, magnólia, sweet gum, rosemary e o neroli, né? Então, é um óleo assim maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre o estresse, porque que o estresse pode adoecer. O estresse é um estado que a gente fica, né? Que ele é que nem se fosse, você fecha a porta e é aquela fumacinha que vai entrando por debaixo da porta. Você acha que você está protegido, que você aguenta, né? Mas experimenta ficar num lugar onde está pegando fogo do lado da sua casa e você está com tudo fechado. No Brasil, não é, as casas não são hermeticamente fechadas, né? E aí você vai vendo que aquela coisa vai entrando, você fala, nossa, por todas as frestas, está tudo fechado, fechado, e mesmo assim o cheiro da fumaça queimada, aquela queimada está entrando na sua casa. O estresse é assim. Você pode tentar relevar as coisas, você pode, não, eu estou acostumado com esse tipo de trabalho estressante, eu estou acostumado com isso, estou acostumado com aquilo, mas você não percebe essa fumacinha entrando. E aí ele pode se tornar estresse, ele é uma coisa normal. Então, por exemplo, se, por exemplo, entrar um rato aqui agora, eu estresso na hora e saio correndo. É um estresse que vai o quê? Ele me impulsiona, um estresse normal, bom, né? Ele me protege. Agora, o estresse patológico já é essa fumacinha que eu falei. Ela foi entrando, 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 entrando. Você não foi percebendo e ele vai te adoecendo. Então, o estresse ele tem 4 níveis, tá bom? É o nível da resistência, que é o nível normal, é o nível da quase exaustão, o nível da exaustão, e aí a gente entra depois no burnout, né? Então, quando você está na resistência, é aquele estresse que não está legal e você está começando a usar, a fabricar pouca energia para guardar. Então, normalmente no nosso dia a dia, a gente tem uma energia e a gente tem uma energia que a gente ainda guarda para reserva. Eu fabrico todo dia e ainda fabrico uma reserva. Quando eu entro na resistência, a resistência já é um estresse que está ficando patológico. É o início. Então, eu já não estou produzindo para guardar. Quando eu entro na. A gente tem testes para saber qual é o nível do seu estresse na psicologia. Quando eu estou na quase exaustão,
É porque aquele nível de estresse. Gente, será que eu tô gravando? Vocês estão vendo aí? Eu comecei a gravar? Tô ficando maluca? Tô, né? Já quase exaustão é aquela que eu começo a usar a minha energia extra, aquela que eu armazenei. Então, além de não estar armazenando, eu já estou usando o que eu armazenei. A exaustão, eu chego naquele ponto que eu já não tenho mais nenhuma reserva e eu não fabrico o suficiente para o meu dia. Então, eu estou em déficit, estou adoecendo mais rápido. E aí eu entro no burnout quando eu já não fabrico nada. É aquele que você já não fabrica nada, é aquele que existe até um coma, né? Eu já vi pessoas entrarem em coma, desligar todos os botões, né? Que é aquele assim mais forte de todos. Então, o estresse a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, ele age no nosso sistema límbico também, nos nossos neurotransmissores. Ele vai mandando as mensagens para eles. Não tá bom, tá ruim. Você começa como se fosse assim, engessado em alguns setores do seu sistema límbico. Quer dizer, o seu sistema límbico tem que mandar a mensagem para os seus neurotransmissores, para o resto do seu corpo, ela começa a não mandar as mensagens corretas, tá bom? A resposta de cada indivíduo é diferente para um problema. Uns reagem de uma forma, outros de outra, mas todos, sobre muito estresse, começam a ter problemas, mesmo que eles não reconheçam. Bom, tem alguns que vão ficar mal-humorados com estresse, tem outros que vão sentir mais sono, tem outros que vão sentir vontade de chorar, tem outros que vão sentir vontade de se isolar, tem outros que vão querer beber, outros que vão querer usar droga, outros que vão querer vícios, ele se vicia em pornografia, vicia em bebida, vicia em cigarro, vicia em sexo, vicia em um monte de coisa, por causa que ele está sobre pressão, sobre estresse, tá bom? Química, ela é, assim como as coisas naturais, para cada pessoa ela funciona de um jeito. Então, você vai tomar um remédio para tal coisa, o médico fala, esse remédio é bom para isso. Aí você volta e fala, doutor, esse remédio me fez mal e não atingiu o objetivo que a gente queria, não passou. Aquela química para várias pessoas funcionou, para você não funcionou. Então, se na química acontece isso, com as coisas naturais não é diferente. Cada organismo reage de uma forma sobre o mesmo problema. Então, por exemplo, morreu alguém da família. Então, algumas pessoas vão lidar com o luto, vão lidar com as dificuldades, vão sofrer, claro, todos vão sofrer, todos vão se gastar, todos vão passar por esse período. Mas vai ter algum, por exemplo, que pode ser que desenvolva uma depressão, desenvolva alguma outra patologia depois da morte desse familiar, né? Porque já estava sob pressão, já estava estressado e uma coisa muito grande fez ele desenvolver. Mas a pessoa, todos gostavam daquela pessoa, porque só ele desenvolveu aquilo, né? O que ocorre no nosso corpo não é igual para todo mundo. Cada um vai ter um órgão frágil e um sistema mais frágil. Então, às vezes, você pode ter o sistema respiratório frágil, às vezes, você pode ter o seu intestino mais frágil, você pode ter sua cabeça mais frágil, você pode ter as emoções mais frágeis. Então, o estresse, ele entra dentro do nosso organismo e ele vai se depositando em algum lugar. Ele vai cansando aquele lugar. É aí que acontece, por exemplo, seu órgão frágil é o intestino, que é o meu. Mas não vai tudo para o meu intestino. O que acontece? Meu intestino vai ficando frágil, vai ficando ou com fezes endurecidas, ou vai me dando crise de verticulite. E aí esse órgão frágil meu começa a roubar energia de outros órgãos meus, porque ele precisa sobreviver. Então ele vai roubar a energia. E eu estou no dia a dia, não estou dando bola para isso. Bora lá, toma qualquer remédio, qualquer coisa e vamos embora. Isso aí só vai aumentando, então, o problema, né? Por isso que vai adoecendo.
O estresse que adoece é aquele estresse que ele dura muito tempo, não é uma coisa rápida, entrou um rato e pronto, né? É quando e o indivíduo não se dá conta. Ele vai adoecendo, mas é aquela fumacinha, ele não está percebendo. Aí ele come mal, ele dorme mal, ele não faz exercício porque não está dando tempo, né? Então começa tudo a sair do equilíbrio, quer dizer, ele vai perdendo a homeostase dele. Homeostase é quando o nosso corpo está em equilíbrio. Quando não está em equilíbrio, tem coisas a mais, coisas a menos, então ele saiu daquela homeostase. E aí vai tocando, não, tá bom, eu tenho que, tenho que, tenho que. É aquela agenda cheia de tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. Uma agenda que vai adoecendo, tá certo? E aí, como que funciona o nosso cérebro? Isso é bem importante da gente entender. Eu tenho um pensamento, por causa desse pensamento, eu gero algumas emoções. E por causa dessas emoções é que eu vou ter um comportamento. Quer ver um exemplo? Então, você é uma pessoa super introvertida e muito tímida. Aí você tem uma amiga muito popular, muito popular. E essa sua amiga fala assim, nossa, Tati, você não acredita, eu sou a tímida, né? Fala, Tati, você não acredita. Eu consegui os ingressos para aquele show que a gente queria tanto assistir, consegui de graça. Bora lá, vamos pro show? Aí eu penso rápido, né? Nossa, mas se eu for com ela, da última vez que eu fui num show com ela me deixou sozinha. E eu me senti super mal, porque ela é popular, ela saiu com, foi ficar com, aí eu fiquei sozinha. Ai, amiga, acho que não vai dar para eu ir no show dessa vez. É a resposta que eu dou para minha amiga. Às vezes rápida, às vezes um pouco mais devagar, eu penso, mas aí eu falo não. Mesmo eu querendo muito ir. Porque o pensamento daquela última vez que nós fizemos uma saída juntas e que ela me deixou sozinha, eu sou tímida, não tenho muitos amigos, eu ia ficar ali sozinha, me gerou aquele desconforto que eu senti quando isso aconteceu. E aí o comportamento que eu tive foi negar. Não, eu não quero ir. Ou eu não digo que eu não quero, eu não posso, eu arrumo uma desculpa. Mas tudo isso foi ocasionado por causa de um pensamento. E isso do lado positivo também. Nossa, amiga, vamos tomar um café juntas à tarde, tem uma padaria nova, vamos lá, a gente vai conversar. Nossa, é uma coisa que eu gosto muito e sempre que eu vou é tão relaxante. Então, na hora, meu cérebro, esse pensamento vem, eu me lembro, né, daqueles 1000 vezes que eu fiz isso e foi gostoso. Eu falo, ai, aquela sensação gostosa. Eu falo, ai, vamos, que dia? Então, eu não tenho nunca uma reação negativa ou positiva se eu não tive um pensamento sobre aquilo. Se foi a primeira vez, eu tenho ideias, meu cérebro vai jogar coisas parecidas. O que que é o mais parecido com isso? E ele joga. Se for coisa positiva, maravilha. Se for uma coisa negativa, vai dar ruim também. Tá certo? O cérebro sempre vai procurar situações parecidas, tá bom? Bom, o que você pensa, então, muda seu jeito de agir, concorda? Se eu penso de forma positiva, meu modo de agir é positivo. Se eu penso de forma negativa, se eu sou uma pessoa que eu catastrofizo as coisas, se eu sou uma pessoa que minimizo demais, se eu sou uma pessoa assim que ai, tudo tá bom, só deixa, não penso em consequência, eu sou uma pessoa mais inconsequente, faço o que tem que fazer, vai trazer é algum pensamento que eu tenho que vai fazer eu agir e eu vou ter consequência. Então, eu preciso tirar meu cérebro daquele ponto de ebulição, para o bom e para o ruim, porque qualquer ponto de ebulição vai fazer, por muito tempo, vai fazer eu adoecer, tá bom? Vai fazer eu ter doenças. Bom, meus órgãos então recebem a energia. Se for o pulmão, eu tenho, por exemplo, as pessoas guardam muita tristeza, não dividem, não jogam fora, não conversam, não trocam ideias. Esse pulmão pode adoecer. As tristezas
ali. Se eu for uma pessoa que eu sinto muita raiva, ou toda a raiva que eu sinto, eu vou jogar para o meu fígado, né? Sistema respiratório, nossa, problemas com o sistema respiratório, já tentou de tudo. Verifica se não tem muita angústia nesse organismo, nesses pensamentos, nessas suas gavetinhas. Então, sempre que meu pulmão tá ruim é porque eu tô triste? Não. Mas aqueles problemas assim que não saram com nada, já tentou tudo, já fez de tudo, a coisa não vai. Ou é o primeiro órgão dessa pessoa que adoece, é o pulmão, por exemplo. Então, ali talvez tenha muita tristeza guardada, fica um órgão muito frágil, né? E aí o estresse vem, é lá que ele vai atacar. Então, quando a gente percebe que a gente está adoecendo por causa do estresse, então aqui vão algumas dicas. Estou com falta de energia, minha memória está ruim, minha imunidade está baixa, estou pegando herpes toda hora, estou pegando gripe toda hora, meu metabolismo está lento, parece que eu estou engordando, estou de humor alterado, parece que eu não sorrio mais com tanta facilidade, ou parece que tudo me irrita. Estou apática, ai, tanto faz, subir, descer, ai, só vai, né? Parece que eu sinto um sono fora do comum, ou estou com insônia. Minha boca está cheia de aftas, ou estou com. Tem outros problemas de úlceras, né? Úlceras no estômago, gastrites, estou com falta de ar. Você não percebe, mas aí alguém fala para você: nossa, você está toda hora puxando o ar. Parece que a pessoa tem que puxar para ver se abre, se amplia, né? Esses são alguns dos sintomas que a gente faz naquele teste para estresse, tá bom? Nós precisamos então ter três pilares para poder melhorar essa qualidade. É aí que os óleos vão entrar também. Mas só o óleo não vai fazer milagre, tá bom? Ele vai melhorar, vai amenizar. Mas se eu tiver essa noção do que a gente falou agora, se eu tiver a noção que os pensamentos estão me adoecendo, se eu tiver eu estou adoecendo porque não estou conversando, ou não estou, sei lá, é uma pessoa assim que está muito fechada, não tem amigos nenhum, não consegue trocar uma ideia, não consegue assim dividir, jogar fora, né? Então eu preciso de três pilares: boa alimentação, ter um sono reparador, fazer exercícios. E hoje a psicologia fala também do quarto pilar, que é a meditação, tá bom? Que então já são sendo introduzidas nos livros, na parte científica, a meditação. Qual que é o ciclo vicioso, então? Então, antes eu preciso ter uma noção, então, melhorar minha alimentação, ter um sono reparador e fazer exercício. E eu posso usar o óleo para essas três coisas. Se eu estou comendo demais, eu posso usar o Metapower. Se eu não estou tendo um sono reparador, eu posso usar diversos óleos para lá. Posso usar o Serenity. Eu vou dar uma de um óleo só. O Serenity, por exemplo, para me ajudar a ter um sono reparador. E fazer exercícios, não tenho vontade. Ah, minha nossa, vou usar um peppermint com uma tangerina para me dar energia, vontade. E vamos lá, bora lá, eu tenho que fazer. Se é um mal necessário, eu vou, eu tenho que fazer, acabou? Então, eu posso estar usando os olhos, mas veja bem, não adianta eu fazer tudo isso se eu não estiver detectando da onde está vindo essa energia que está sendo roubada, né? Essa energia ruim que está entrando, aquela fumacinha que está entrando dentro de mim, que é o estresse. Da onde está vindo isso? Eu preciso saber, tá bom? Tem coisas que eu vou saber, mas não vou ter como fazer. Por exemplo, as pessoas que são cuidadoras, cuidador de idosos, cuidadores de pessoas doentes, adoecidas. Essas pessoas, por exemplo, isso me estressa, eu não tenho o que fazer, não posso jogar o idoso fora, né? Então, existem técnicas para você realmente fazer uma terapia, conversar sobre o assunto, falar com amigos, trocar ideias, ter um hobby. Precisa ter um hobby, uma coisa que você faça. É um crochê, é uma pintura, gosta de correr, gosta de fazer exercício, de dançar. Tem que encontrar um hobby.
Essas que tem o estressor, ela sabe que o estressor é aquele e não tem como fazer para modificar isso. Então, ciclo vicioso, eu me sinto estressada, eu acabo me alimentando mal, eu começo a ter privação de sono, porque eu começo a não ter foco, então uma coisa que ia levar 1 hora, leva 2, 3, então eu atraso tudo no meu dia, estou sempre dormindo tarde. Começo então a ficar sedentária porque eu parei de fazer meus exercícios. Começo a ter fadiga adrenal, e aí então começam a ter as doenças, vão aparecendo. E aí, então, o nosso intestino. O que que a gente fala, então, do nosso querido, amado intestino? Ele está conectado com o nosso cérebro. Nossa flora intestinal, ela é a chave para conectar o nosso cérebro, para ficar bom, para ficar em ordem. O nosso intestino, depois do cérebro, é o lugar onde a gente mais produz neurônios, né? É onde mais a gente tem neurônios, não produz, é onde mais a gente tem neurônios, tá bom? Por exemplo, 90% da serotonina produzir 90, serotonina é o hormônio do prazer, da alegria. 90% desse hormônio é produzido pela microflora no intestino. Então, eu já falei em outras lives. Lembra, em outras aulas, lembra quando as pessoas falam a palavra enfesado, né? Porque está cheio de fezes, porque esse corpo cheio de fezes está cheio de toxinas também. E como é que você vai produzir essas toxinas e o hormônio bom? Difícil, né? Difícil, o hormônio bom não aguenta o cheiro das toxinas, né? Então, o que que vai ajudar a equilibrar? Então, vamos tentar entender. Todo dia morrem algumas células minhas. E todo dia eu fabrico novas células. Agora, se eu estiver muito estressada, muito cheia de problema, não estou conseguindo resolver, não estou pondo para fora, o que vai acontecer? Eu vou começar a perder alguns nutrientes, meu intestino vai ficar também ruim e eu vou ter uma deficiência de alguns nutrientes dentro do meu organismo também. E aí, então, as minhas células vão ser refeitas, vou produzir células ruins. E aí é um pouquinho de célula ruim aqui, é um pouquinho de célula ruim ali. Quando a gente vê, nós estamos adoecendo. Aí aparecem as doenças grandes, porque a gente não tomou atento, não se atentou para aquelas pequenas, né? Então, o que que ajuda a equilibrar? O ômega 3, gente, tem que tomar a vida inteira e toda a eternidade. Tem que tomar ômega 3. Por que que o ômega 3 da Doterra é bom? Quem pode falar para mim? Quem conhece o ômega 3 da Doterra? São peixes que não são cativos. Junto desse ômega 3 tem outros óleos essenciais também. Então, você imagina você tirar os nutrientes de um peixe que não é cativo, não é um peixe estressado, não é um peixe, né? É um peixe zen, ele estava feliz. Ele não produziu coisas ruins. Então, é lógico que um ômega desse porte vai ser muito melhor. Tá bom? Então, a gente pode até combinar, mas a gente uma hora fala do ômega 3 porque o ômega é maravilhoso, tá bom? Precisamos tomar um complexo vitamínico, mas tem que tomar muito cuidado com esses complexos vitamínicos que você compra no supermercado, na farmácia, porque eles têm muitos produtos sintéticos. Não são naturais. Você acha que você está tomando lá uma coisa boa e você está tomando tudo sintético. Usar lactobacilos e probióticos. Todo mundo precisa ter os seus lactobacilos, seus probióticos. Eu, por exemplo, uso muito kefir. Eu tomo kefir todos os dias. Mas, por exemplo, os asiáticos usam muito kimchi. Kimchi também. Os alemães usam muito Nossa, como é que chama aquilo do alemão? O chucrute, né? Como é que chama? É a Chucrute, chucrute. na E- Turquia, o kivas. Exato. Então, isso, gente, isso é ótimo. Então, cada um tem que encontrar aquele que
que cabe dentro da sua alimentação. Eu gosto muito do quintim, mas, por exemplo, eu não posso muito por causa do intestino, né? Por causa da pimenta. Ele é mais apimentado. Já o kefir não, então eu uso um kefir de boa qualidade para ajudar a equilibrar meu organismo. Então, chegamos no nosso queridinho chamado Adaptive. Então, o Adaptive nós não vamos ingerir, ok? Não vai dar tempo da gente falar sobre esse, mas tudo bem. O Adaptive, então, essa laranja vai dar ânimo, essa lavanda vai melhorar a ansiedade, a copaíba vai melhorar a parte atormentada da pessoa, o spearmint vai melhorar a depressão, a magnólia vai melhorar a raiva, o rosemary, a fadiga crônica e o neroli, a tensão. Perfeito! Percebe que eles foram perfeitos? Olha como eles. Isso tudo, gente, foi ciência. Isso tudo eles não pegaram. Ah, eu gostei desse cheiro, gostei desse cheiro, gostei desse cheiro. Não, isso tudo tem uma ciência em tudo isso. É maravilhoso. Então, olha só a composição desse Adaptive. Eu ainda lembro quando a Doterra lançou, foi numa convenção nos Estados Unidos, eu estava lá. Foi super legal. Foi, acho que minha primeira, foi 2000, talvez 18, se não me engano. Perfeito, ótimo. Adaptive, então, Magnolia, Neroli, estresse. Já coloquei esse aí para tudo. Estresse e tensão tem solução. Então, se a pessoa disser, não tem jeito, meu chefe que me deixa assim, não tem jeito. Então, você tem que usar um sistema seu, no seu cérebro, para lidar com esse estresse do seu chefe, que você não adoeça. Fazendo aquilo que eu falei, tendo um hobby, tendo alguém para conversar, usando seus olhos, tá bom? Então, ansiedade é compromissos, as pessoas que sofrem por antecipação. Quando eu vou usar o Adapt? Quando tem ansiedade, quando vai ter um compromisso, nossa, tem uma coisa que eu vou ter que ir para uma reunião ou eu vou ter que ir para um evento, Adaptive. Sofre por antecipação. Lembra aquela frasezinha dos antigos? Peru morreu de véspera, Peru morreu na véspera, né? É isso. Antes de reuniões, provas, apresentações, dificuldades para se adaptar à situação nova. Tem gente que é todo. O autista tem muito isso, né? Não pode mudar a rotina, não pode mudar as coisas como são, as coisas de lugar, os horários. Então, se vai ter mudanças, adaptive. Adaptive. Quem tem essa fragilidade, se usar o adaptive, o balance também junto, olha, combinação perfeita. O adaptive para quem é impulsivo, ele não pensa, ele fala, depois ele pensa. Então ele fala, eu sempre me arrependo, eu devia ter pensado. Então, começa a usar o adaptive para baixar, né, essa ebulição. Lembra que a gente falou lá atrás? Para baixar a irritabilidade, pessoas indecisas. Eu vou para cá ou vou para lá? Esquerda ou direita? Eu compro ou eu vendo? Ai, Adapt vai te ajudar também nisso. Vai melhorar a concentração também, porque ele vai abaixar a ansiedade, né? E vai dar um equilíbrio, uma homeostase, né? Vai deixar você mais zen. Só uma vez? Às vezes, a primeira vez que você usa tem um super resultado. Depois você está usando e fala, nossa, não faz mais a mesma coisa. Porque ele já equilibrou o que estava muito ruim. Agora você precisa ir atrás do que mais está ruim. Porque às vezes tirou, né, aquela coisa muito ruim, você nem percebe. Aí que você começa a perceber que tem outras coisas também que estão fora. Adaptive também, a gente já viu. Sabe aquela tosse que a pessoa fala, gente, estou com essa tosse há meses, há anos. Essa tossinha minha não passa. Por quê? Muito dessa tossinha tem a ver com o seu estresse também, com às vezes angústia, talvez alguma coisa que está lá parada. Pneumonia, lembra que a gente falou que pulmão tem a ver com tristeza? Até em úlceras varicosas. É uma coisa incrível. Como é que uma coisa dessa está ligada a estresse? Então, às vezes as pessoas falam, não sara, não sara. Quando você tem uma coisa que a pessoa fala, já fez de tudo, não sara, não sara, vai buscar baixar essa ansiedade, que você vai ver o quanto isso tudo pode estar melhorando. Tá bom?
Então, pessoal, o Adaptive, ele é para a gente estar usando todo dia? Não necessariamente, mas você tem que ter ele ali. Ou você sabe que alguma coisa vai te dar ansiedade naquele dia, usa antes. Previna, né? Ou tenha ele ali. Nossa, aconteceu uma coisa no meu dia hoje, eu não sabia, né? Tenha na sua área de trabalho. E aí você vai poder usar. Antes de reuniões, antes de coisas, você vai poder usar para estar melhorando e para estar reequilibrando. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente conversou? Gostaria de compartilhar alguma coisa também? Bora lá, podem falar, não precisam ficar aí todas quietinhas. Quem já usou o Adaptive aqui? Fati já usou, Mariane já usou, a Maria Alice já usou, maravilha. Então indiquem, às vezes, se você já usou ou se você não usou, usa. A Rosimara diz que usa sempre. Maravilha, né? Então, se você não usou, faz o seu pedido, coloca ele ali, e você vai ver que maravilha. A gente falou semana passada sobre os endócrine. Eu espero que depois daquela aula todo mundo esteja usando os seus endócrine para livrar vocês dos radicais livres, né? Para tirar aquelas coisas que fica ali. Radical livre a gente produz todos os dias, pessoal. Então, tem que usar alguma coisa sempre para ajudar. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver lá nas perguntinhas no chat. Ah, uso com o balance. Fati usa com o balance. Ai, Fati, é ótimo, né? Eu sempre que eu vejo balance, eu lembro de você, Fati. É, cada um tem um óleo que usa muito, né? Eu É sei, meu queridinho, Wallace. então eu sempre uso. Eu fiz um pedido aqui no UK. Ah, era um difusor, o Volo, e vinha um. Ah, e eu pedi um lipstick daqueles de passar, né? Como tá em falta, vive em falta esse negócio. Como estava em falta, eles me mandaram o balance junto, um balance pequenininho, né? A hora que chegou meu balance, eu falei assim, o óleo da minha querida Fati, né? Eu sei que é o óleo que ela gosta. Eu também nunca deixo faltar aqui, né? Eu tô com uma relação aqui de olhinhos que eu peguei hoje. Eu tenho minha caixa, são, na verdade, é uma gaveta grande que eu tenho com três daquelas, sabe aquelas caixas de zíper grande? Eu tirei aquele negocinho de dentro, né, da caixa, aquele isoporzinho lá, aquela espuminha, e aí eu coloco na gaveta, cabem três. E eu toda hora eu vou lá olhar, né, se tá faltando algum, se tem algum vidrinho que acabou, e eu tô aqui com a minha relaçãozinha de olhinhos que eu preciso repor. Então, eu vou repor meu Aroma Touch, que acabou, não fico sem o Aroma Touch. Eu gosto muito das cápsulas, né? Então, aqui no UK, na Europa, a gente tem umas cápsulas de dor. Logo isso vai chegar no Brasil. Dá para vocês fazerem, mas aqui tem pronta a cápsula de dor. Então, é o Deep Blue em cápsula, porque o Deep Blue normal a gente não pode tomar, tá bom? Mas esses cápsulas que eles fazem, eles tiram aquilo que não pode, né? E põem coisas que a gente pode para tomar. Então, não posso ficar sem ele aqui. Junto com as cápsulas Copaíba também, eu compro de cápsula a Copaíba. São coisas que, por exemplo, a minha filha faz 3 dias que ela pegou um torcicolo tão forte que o Júlio já fez moxa, já fez ventosa, já fez de tudo, já passamos o óleo, já fez massagem, umas bolotas aqui. E minhas cápsulazinhas de dor acabaram, relaxantes musculares acabaram, e eu fico com a minha relaçãozinha. Não pode faltar, porque se faltar, o que que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai lembrar é ir para o alopático. O alopático você para na primeira farmácia e compra. Aqui não é bem assim. Aqui você não consegue comprar remédio como você compra no Brasil, né? Mas não pode faltar, porque a gente sabe que se faltar, você vai ter que abrir mão daquilo que você consegue rápido, né? Então, ela está tomando só as cápsulas de Copaíba, passando Turmeric, passando Intergreen, passando Deep Blue. E eu tinha também aquele Deep Blue
com Copaíba, mas quando eu fui para o Brasil, eu dei um monte, eu tinha até o meu que estava aberto, tudo eu distribuí. Então eu cheguei aqui também estou sem. Então ela falou: Nossa, não tem nada, quase. Então é bom a gente sempre ir comprando. Às vezes você faz assim: Ah, eu não preciso comprar óleo esse mês. Duvido. Duvido que tenha um mês que você não precisa. Porque você também tem que ter a sua farmacinha aí para a hora que der uma zica de alguma coisa. Não pode esperar para comprar quando precisa, porque demora 5 a 8 dias para chegar, né? Então, quem tem criança tem que ficar muito esperto. Para as minhas filhas, elas perguntam: o que que eu preciso ter para criança aqui rápido? Primeiro é o Kit Kids. Fora o Kit Kids, eu passo uma relaçãozinha de óleos que elas têm que ter em casa. Que nem camomila, tem que ter em casa, tem que ter o Tamer, que é do coisa que é para o estômago, né? Para barriguinha. Tem alguns óleos que não podem, as mães não podem deixar de ter, né? Tá bom? Queridas, se não temos mais nenhuma pergunta, ninguém quer compartilhar nada. Hoje nós temos uma reunião depois dessa, agora aí para você, são 4, 5, que 2 horas, né? Para mim aqui vai ser 11 horas da noite, mas é uma reunião super legal, uma aula, né? Que vai estar a Adriana, a Maria Alice, a Ana Sorrentino, quem mais, amiga? E o Alexandre. E o Alexandre. Então é a Ana Paula e o Alexandre, a Maria Alice e a Adriana. Qual é o tema, amiga? Negócio do Terra. Negócio do terra. Por Não perca, Instagram. porque a gente fala de óleo, mas como diz a Maria Alice, a gente também sabe falar de negócio, tá bom? Precisamos falar de negócio, né? Negócio é a nossa, é a nossa, é a nossa empresa, é o que a gente trabalha, né? É o nosso negócio, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Até semana que vem. Se vocês tiverem alguma sugestão de que vocês queiram alguma coisa que a gente fale, prepare alguma coisa, pode mandar que a gente faz, tá bom? Eu sei que esse horário não é um horário bom para todo mundo aí no Brasil, mas é um horário que a gente usa mais aqui, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.